Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Eu sou a professora Luciane Molina, brailista, pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado e mestranda em educação pela Universidade de Taubaté. Pesquiso sobre práticas escolares inclusivas na área da deficiência visual. Sabemos que a constituição de uma escola inclusiva é um processo desafiador que tem impulsionado diversas ações no cenário escolar, com relação direta ao acolhimento, respeito e valorização da diversidade. E é nesse sentido que a minha fala vai ser norteada, tendo em vista o tema central dessa palestra, que é sobre a conquista de uma escola acessível e inclusiva para os estudantes com deficiência visual, é que eu vou começar a minha fala situando sobre quem se trata esse público e como que se deu a conquista à educação dessas pessoas. Eu abordarei aqui sobre o atendimento educacional especializado AEE e sobre as suas contribuições para o alargamento da fronteira do conhecimento e da acessibilidade para esses estudantes com deficiência visual. Por fim, eu destacarei sobre a importância do trabalho em conjunto entre os professores do ensino regular e da sala de recursos, bem como dos gestores, dos pais, para o desenvolvimento de uma escola inclusiva. Ao longo da palestra, você poderá utilizar a área de comentários para apresentar suas reflexões ou dúvidas. Vamos lá? A pessoa com deficiência visual. Antes de situar quem é a pessoa com deficiência visual, eu quero destacar que o conceito de pessoa com deficiência é relativo. Esse é um fenômeno que foi construído socialmente nas relações e se modificou ao longo de toda a história. As pessoas com deficiência fazem parte de um dentre os grupos de relações e de pertencimento bastante peculiares no que se refere ao acesso aos espaços de ensino formal, no caso, as escolas. Sejam estes na educação básica, profissionalizante ou no ensino superior. A deficiência, então, é um fenômeno que foi sendo construído socialmente nas relações e o seu entendimento vem se modificando ao longo da história. Passando rapidamente pelo panorama histórico da pessoa com deficiência, percebemos que esta é tão antiga quanto a humanidade. Se analisarmos bem esse histórico, encontramos menção dessa população com deficiência desde a pré-história, passando pela antiguidade, pela Roma, pela Grécia Antiga, seja em Esparta ou Atenas, onde tinha-se um entendimento peculiar sobre essa população. A história, em todos esses períodos, assim como na Idade Média, é marcada pela segregação dessas pessoas. Somente durante os séculos 18 e 19 é que começam a ocorrer mudanças no entendimento sobre a deficiência e, consequentemente, sobre a visão diante da educação dessas pessoas. Dentre a população com deficiência, encontramos as pessoas que possuem deficiência visual. Embora a literatura mostre diversas classificações que são muito importantes diante do contexto em que elas são empregadas, eu vou destacar sucintamente algumas delas. A deficiência visual, então, ela pode ser entendida como a perda total ou parcial da visão, diferente do que são os erros de refração, que podem ser corrigidos com o uso de lentes, óculos ou cirurgias. No primeiro caso, da ausência de visão, trata-se da cegueira, e no segundo, da perda parcial da visão, trata-se da baixa visão. Sobre elas, há uma série de especificidades e diferenças. Ela pode ser congênita, ou seja, a pessoa já nasce com a deficiência ou perde a capacidade de enxergar até os 5 anos de idade, mais ou menos. Também pode ser adquirida em qualquer uma das fases da vida. Existem também as seguintes classificações. A classificação médica, que é realizada de acordo com a medição do campo e da acuidade visual, aquilo que é possível enxergar a uma determinada distância. A classificação legal, ela vem
de acordo com os decretos 3.298 de 1999 e o decreto 5.296 de 2004, que conceituam a deficiência visual. No estado de São Paulo, também é considerada a pessoa com deficiência visual aquela que apresenta perda da visão em um único olho, ou seja, que possui visão monocular. As classificações educacionais ou pedagógicas definem a cegueira como a perda total ou pouca capacidade de enxergar, necessitando de recursos específicos, como da leitura e da escrita em braille, e a baixa visão como sendo o comprometimento do funcionamento visual, mesmo com correção, necessitando de caracteres ampliados, de lupas, de contraste de cores e de iluminação adequada. Conhecer as definições e as classificações da deficiência visual e a complexidade de suas especificidades é muito importante para colocar em prática as ações da educação inclusiva através do atendimento educacional especializado, pois elas se complementam e vistas sozinhas não são suficientes para entender todas as necessidades educacionais especiais dessas pessoas. Conquista, a educação e a educação inclusiva. Se analisarmos o histórico da educação da pessoa com deficiência visual, percebemos que existiram importantes protagonistas na área escolar. Eu poderia aprofundar nos detalhes, mas eu quero destacar as contribuições do francês Louis Braille na criação do sistema Braille e o papel do Instituto Benjamin Constant, que foi criado desde a época do Império. Louis Braille foi o criador do sistema Braille, que no século XIX abriu as portas para que pessoas com deficiência visual de todo o mundo se libertassem da prisão intelectual e passassem a ler e a escrever, a registrar e a aprender. Já o Instituto Benjamin Constant foi a primeira escola aqui na América Latina a adotar o sistema Braille em 1854. A concepção de educação que se tinha nesta época do Império era baseado na integração, que seguia o modelo da filantropia, do assistencialismo e da segregação, por meio do qual fortalecia a necessidade de que as pessoas com deficiência estudassem em locais separados dos demais alunos, sejam em instituições próprias ou em classes separadas dentro das escolas. Essa concepção integracionista vigorou no Brasil até a década de 80, a partir da instituição de importantes declarações. Na década de 90, tais como a Declaração de Salamanca, foi possível perceber o surgimento de programas governamentais e de propostas políticas que revelam a intenção de garantir educação para todos, abrindo as portas da escola para atender toda essa diversidade. A educação, então, começa a assumir um papel de destaque no panorama das políticas governamentais brasileiras. Ao analisarmos algumas pesquisas, percebemos que as iniciativas voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência ganharam força quando a formação de professores começou a ser desenvolvida por meio também de programas governamentais. Observamos, a partir de então, o fortalecimento do discurso sobre a educação inclusiva e a extinção gradual das classes especiais, que foram substituídas pelas salas de recursos e, posteriormente, pelas salas de recursos multifuncionais, como sendo aquele espaço instituído dentro das escolas regulares pelo Programa do Atendimento Educacional Especializado, conhecido como AEE. Durante a passagem do processo de integração para a defesa de uma escola inclusiva, importantes documentos contribuíram neste respaldo, como, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, garantindo o atendimento educacional especializado, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que elevou a educação especial como sendo uma modalidade transversal
a todos os níveis de ensino, fortalecendo, assim, o atendimento educacional especializado, que tem a finalidade de organizar um currículo adaptado às necessidades educacionais especiais por meio de diferentes estratégias docentes. Outro documento foi a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, realizada em 2006. Que contribuiu na compreensão diante da necessidade da mudança do conceito de deficiência, que passou do modelo médico para o modelo social. As instituições de ensino, então, começam a entender, a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que as condições de acessibilidade do ambiente que determinam as incapacidades e os alcances das pessoas com deficiência, entre elas, da pessoa com deficiência visual. Outros documentos, tais como resoluções, decretos, portarias, foram instituídos com o intuito de contribuir e esclarecer sobre outras especificidades do direito à educação da pessoa com deficiência, sendo que foi por meio da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2008, que o atendimento educacional especializado foi instituído, como é hoje. Agora, eu abordarei sobre o cenário da conquista de uma escola acessível e inclusiva, lembrando que o processo de inclusão deve sempre partir do diálogo, tendo em vista que as soluções de acessibilidade são muito particularizadas. Cada caso vai exigir uma solução diferente e específica. Assim, se fixarmos somente na deficiência, não vamos conseguir enxergar o que cada um realmente é capaz de fazer. Falando sobre o atendimento educacional especializado para os estudantes com deficiência visual, é preciso também situar como são organizados esses atendimentos. Eles devem acontecer sempre no turno oposto ao que o aluno frequenta o ensino regular. Isso é chamado de contraturno. Os atendimentos complementam e nunca substituem a frequência na classe comum. O AEE para a deficiência visual, assim como para outras deficiências, geralmente acontece nas salas de recurso multifuncionais, que são espaços dentro das escolas regulares ou em centros de atendimento educacional especializado. Essas salas de recurso são ambientes em que existem tecnologias e recursos que ajudam o estudante com deficiência visual a realizar as tarefas que ele não consegue realizar da maneira convencional. Mas, para que essas tecnologias e recursos consigam levar autonomia e independência na superação das dificuldades visuais, é necessário a presença de professores especialistas para apoiar os estudantes cegos ou com baixa visão na tarefa que vão executar no cotidiano escolar. Mas, para que essas tecnologias e recursos consigam dar autonomia e independência na superação das dificuldades visuais dos alunos, é necessária a presença de professores especialistas para apoiar os estudantes cegos ou com baixa visão nas tarefas que vão executar no seu cotidiano escolar. Por isso, nas salas de recurso multifuncionais, devem ser ensinadas habilidades específicas para que o aluno tenha acesso ao currículo comum da escola. O professor especialista é aquele profissional que deve praticar os processos de ensino do uso de recursos e de tecnologias específicas, por meio de uma metodologia adequada a cada estudante com deficiência visual. Para a cegueira, por exemplo, o professor deve apoiar-se no ensino do sistema Braille, começando pela estimulação sensorial e motora, uso de reglete e punção, que são instrumentos para obter a escrita Braille manual, digitação Braille na máquina Perkins e técnicas de leitura com a ponta dos dedos, que exige destreza e habilidade próprias. Ensino de ferramentas de comunicação, começando pela exploração física dos computadores, conhecimento dos sintetizadores de voz, para ler e escrever via computador, técnicas que permitam que o aluno consiga uma boa digitação, acomodação auditiva aos nuances
timbre e velocidade de voz dos sintetizadores. Utilização de aplicativos diversos, tanto para computadores quanto para dispositivos móveis, que inclusive são capazes de ler em voz alta textos impressos em tinta. Adaptações em alto relevo. O professor especialista deve receber antecipadamente o conteúdo do material que necessita receber adaptação. Poderá reproduzir imagens, gráficos, mapas, diagramas e qualquer outro tipo de figura usando materiais com texturas variadas, tais como papel, tecido, canudinhos, isopor, plástico, cola relevo, miçangas e massa de modelar. Além das reproduções bidimensionais, que são aquelas planas, porém com texturas, ainda existe a possibilidade de construir maquetes em 3D ou objetos por meio da modelagem com massa de porcelana fria ou biscuit, por exemplo. Outra ideia interessante são os origamis. Outros trabalhos que também são feitos pelo AEE por meio do professor especialista são ensino da técnica de Soroban, que é um ábaco adaptado para realizar cálculos nas disciplinas de exatas. Transcrição e adaptação de material em tinta para o braille, para que o aluno consiga fazer leitura do material didático que antes só estava disponível em tinta. Transcrição de material em braille para tinta. Isso significa tornar o material do aluno legível para o professor do ensino regular que desconhece a escrita em relevo. Aqui, o professor especialista converte a escrita em braille para a escrita manuscrita, feita à caneta. Ensino da tecnologia e da orientação e mobilidade. Já para os estudantes com baixa visão, com diversos tipos e graus, as habilidades específicas que devem ser praticadas no atendimento educacional especializado são ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos, começando pela avaliação quanto ao melhor contraste, claro em fundo escuro ou escuro em fundo claro. Iluminação adequada às diferentes necessidades, melhor posicionamento em sala de aula, de modo que ele consiga ler no quadro. Materiais com contorno reforçado. Adaptação quanto ao posicionamento dos livros para leitura. Uso de guias manuais para leitura, para percorrer as linhas individualmente. Uso de réguas de aumento, lupas manuais, lupas eletrônicas, entre outros. Também podem ser feitas adaptações em tinta, estimulação visual, ampliação de fonte. Deve ser recomendado usar fonte entre 18 a 26. Lembrando que quanto maior a fonte, menor vai ser o campo visual de leitura. Assim, a leitura torna-se mais fragmentada. Outras habilidades também incluem produção de materiais com bom contraste visual, uso de tecnologia assistiva e produção de material didático referente à necessidade individual do estudante com baixa visão. Mais do que isso, o professor especialista precisa articular os conhecimentos específicos que ele sabe sobre a deficiência com o professor do ensino regular para trabalharem juntos o programa curricular da escola e as possíveis flexibilizações. Isso porque é o professor do ensino regular que deve ser o responsável pela melhor gestão de sala de aula na classe comum em que ministra suas aulas, na presença de alunos com e sem deficiência visual. As situações de inclusão, mediante adaptações para acessibilidade, são muito particularizadas. Volto a reforçar, ou seja, não podem sofrer pressão ou imposição de qualquer ordem. Uma solução que é favorável para um aluno pode não ser a mesma solução para um outro aluno. Hoje, somos privilegiados ao termos diversas tecnologias e ferramentas, mas há de se ter cautela para analisar qual é o melhor recurso a ser empregado para cada aluno. Por isso, defendo aqui a articulação entre o serviço
do atendimento educacional especializado por meio do professor especialista e o professor do ensino regular, passando também pela equipe gestora da escola, família e amigos desse estudante. O envolvimento conjunto sempre será fundamental para o sucesso da inclusão, assim como o diálogo constante. Cada um pode fazer a sua parte dentro das atribuições e das funções que ocupam. Desta forma, o estudante que apresenta alguma restrição para enxergar nunca deve ser excluído da possibilidade de aprender os mesmos conceitos que são ofertados aos demais alunos, seja através do método Braille, seja pela informática ou pelo uso de tecnologia assistiva. Porém, esse aprendizado deve ser da maneira mais adequada e confortável às suas condições visuais, visto que a condição da cegueira não deve nunca ser mais um fator de exclusão do aluno com deficiência da escola. Portanto, as adequações que dizem respeito aos conceitos específicos de qualquer disciplina, em especial das ciências exatas, precisam ser flexibilizadas também pelo professor regente da matéria, em parceria com o Programa de Atendimento Educacional Especializado. Essas flexibilizações requerem, sobretudo, decisões que devem partir do professor regente, no que diz respeito à ampliação do prazo para entrega de atividades ou tarefas de casa, alteração da lista de exercício para questões que não exigem visualização de figuras, com um esforço para cobrar conceitos semelhantes ou apresentar em formas de esquema um material adaptado às necessidades daquele aluno. Explicação em aula com termos mais descritivos, de modo que quem não está vendo compreenda toda a explicação, evitar apontamentos tais como este, ali, aqui, lá, etc. Antecipar o material para o professor especialista para que seja adaptado de modo que o estudante com deficiência visual possa ter acesso a esse material também durante a aula. Antecipar o material também para o estudante com deficiência visual, para que ele venha para a aula já preparado com aquilo que vai ser trabalhado, visto que ele pode demorar um pouco mais para localizar um conceito, uma página no livro, etc. Entender que a leitura em braille e a escrita é processada até 3 vezes mais lenta do que a escrita convencional. Por isso, permitir tempo a mais para a realização das provas, sem que o aluno perca outras aulas. Esses momentos devem ser organizados sem que haja prejuízos, com a possibilidade até mesmo de ser no contraturno. Permitir a gravação das aulas para que o estudante com deficiência visual possa recorrer aos apontamentos posteriormente. Isso porque ele não consegue, por vezes, anotar com a mesma velocidade que os demais alunos. Ouvir os estudantes com deficiência visual quanto às suas necessidades. Diálogo constante. Disponibilizar, se necessário, a prova no formato acessível ou conversar com ele, com o aluno, sobre a possibilidade da impressão em braille. Nesse caso, quando eu falo em prova e em material acessível, isso inclui prova em material no formato eletrônico, com substituição de imagens por descrição, aqui conhecida como audiodescrição, ou reproduções em relevo no formato braille, provas em braille ou com caracteres ampliados. Garantir o uso de materiais e livros didáticos que sejam adaptados. Permitir o uso de soroban nas provas e nas atividades em aula. O soroban não é considerado uma calculadora, ele é um contador mecânico, no qual o próprio aluno é quem vai realizar as operações, etapa por etapa. Existem muitas outras indicações, mas todas elas devem partir do princípio do acolhimento, do respeito, da empatia. Assim,
todo o processo de inclusão deve ser sustentado no diálogo e nas parcerias entre o especial e o regular, de modo que seja possível entender as necessidades do estudante com deficiência visual sem padronizações. Reforçar as situações de inclusão às quais o estudante necessita para participar das aulas. Assim, podemos concluir que em 2018 completamos 10 anos da implantação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Durante todo esse tempo de vigência, incorporou-se a noção de que a articulação entre o especial e o regular é possível através do atendimento educacional especializado e que dentro desses espaços, os estudantes com deficiência teriam condições de complementar o seu desenvolvimento escolar por meio da disponibilização de recursos e de tecnologias próprias às suas necessidades. Mas para que isso seja efetivado de fato daqui para frente, precisamos de no mínimo 4 ações articuladas entre si. São elas: os ambientes escolares e das salas de aula precisam possuir acessibilidade e serem organizados de forma a atender a diversidade da escola. Os processos didáticos e pedagógicos precisam ser revistos com base na flexibilização, nas adequações curriculares e no percurso inclusivo. É preciso que haja investimento no desenvolvimento de recursos de tecnologia assistiva e na formação de professores para que consigam utilizar essas tecnologias. Os professores precisam receber formação profissional e continuada para atuarem nesse modelo de atendimento educacional especializado. Podemos, assim, ir muito além para a garantia de sucesso na inclusão escolar que desejamos oferecer aos estudantes com deficiência visual. A educação de estudantes com deficiência visual é ampla e tem vários outros aspectos a serem explorados. Por isso, eu me coloco à disposição para dialogar mais sobre esse assunto, aqui e também em outros espaços. Se desejar, procure-me nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, com o nome de Brailu, que significa uma junção das palavras Braille e das iniciais do meu nome, Lu. Ou envie-me um e-mail, brailu@gmail.com. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!